Muito bem, estamos chegando com mais um bloco do nosso Mistura Fina Online. E agora, orgulhosamente recebendo o ex-atleta, ex-jogador do Internacional, taquariense de coração, Bibiano Pontes. Ele que jogou muitas temporadas no Internacional de Porto Alegre, desde 1965 até 1975. Foram, portanto, 10 anos, na verdade 11 anos, ele me falou há pouco, que iniciou no juvenil, né, em 1964, então são 11 anos. Foi campeão estadual entre 1969 até 1975 e brasileiro em 1975. Bibiano Pontes foi o primeiro jogador do Inter a ter completado 500 jogos com a camiseta colorada. Exatamente no dia 8 de junho de 1975. Em 11 anos pelo Inter, Bibiano Pontes disputou nada mais, nada menos do que 524 jogos. E hoje nós conversamos com ele, eu, a Rogério Pereira, a Aline Lourenço e a Alexandra Machado. Vamos bater esse papo com o Bibiano. Tudo bem, Bibiano? Tudo bem, já aproveitando, vou fazer um agradecimento, porque a primeira vez que fizeram uma entrevista com a minha pessoa, apesar de Porto Alegre ter cronista, ter esse pessoal muito esclarecido, foi aqui em Taquari. Até hoje eu lembro que a gente conversou, foi que saiu no jornal. Então quero agradecer, Rogério, a vocês, a Aline e a Alessandra, que foi no dia da festa aqui no Alvinegro. O Bibiano foi homenageado, né, há poucos dias aqui no nosso Alvinegro. Ele que o Bibiano leva o nome do consulado, né, o consulado do Internacional leva o nome do Bibiano Pontes. E aí, como é que foi essa homenagem, Bibiano? Emocionou? Olha, vou ser sincero, com todo esse tempo, já com a idade que estou, eu acho assim que, a não ser o nascimento dos filhos, o casamento, foi a homenagem, por incrível que pareça. Eu recebi lá no Inter também, mas essa daqui foi assim uma... Eu, sinceramente, não tenho nem como expressar, entende, a satisfação e a emoção que eu fiquei. Tanto é que, para falar depois de tudo aquilo, eu acho que levei mais ou menos 10, 15 minutos, de tanta emoção, vendo que o povo faz aquilo com alegria. E aproveitando também, quero agradecer o Alisson, Derli, filho do Derli, e outros que agora não estou lembrando o nome, aquela guria também, o resto do pessoal, pelo trabalho deles, e o que ficou, todo mundo, pessoal de Lajeado, Teotônia, Estrela, vieram, Triunfo, Charqueada, São Jerônimo, vieram e ficaram encantados com o que aconteceu aqui. Foi uma grande festa, né? Reuniu cerca de 600 pessoas no Alvinegro. Vocês estavam esperando tudo isso? Ou... Não, eles estavam, mas eu não estava, sinceramente. Não estava esperando tudo isso, mas foi um trabalho muito, muito forte deles. E a equipe é unida, entende? E aí, mais uma vez, aproveito para agradecer. Também quero agradecer ao pessoal que fez a janta, André e André, aquelas senhoras que trabalharam na cozinha, no churrasco, porque também foi muito elogiado. E outra coisa assim que eu sempre digo, se tivesse mais 20, 30 pessoas, tinha comida para esse pessoal. Bibiano, deixa eu perguntar mais uma coisa em relação à homenagem. Como que tu recebeu a notícia de que o consulado de Taquari ia se chamar Bibiano Pontes? O Alisson e uns colegas dele, o filho do Derli, mais que teria que me lembrar o nome, mas não vem agora, fizeram uma visita lá em casa, perguntaram, aí eu expliquei para eles que eu sempre fui uma pessoa assim, que nunca gostei de... Mas eles tanto insistiram, digo, não, então eu vou aceitar. E agora eu e a minha família ficamos, como é que se diz, agradecidos por eles terem ido lá e eu ter aceito. Você começou a sua história no futebol na mesma época em que o Inter estava iniciando a trajetória, né, ali das conquistas. Como é que você chegou no Internacional?
Você já era jogador antes, assim, Não, já não. atuava em outros clubes? Não, eu era de Alcâmara, jogava de Alcâmara, e o falecido Abílio dos Reis, ele já tinha me tentado, ele era, tanto foi treinador do Inter como do Grêmio, na parte juvenil. E eu, geralmente, nas férias, eu ia para Porto Alegre, da minha tia, que ficava perto da casa dele. Aí um primo, que era gremista, me convidou, falou com o Abílio, e eles ficaram de passar. Ele falou hoje, eles ficaram passar no outro dia lá para me pegar, para levar lá para treinar. E eu embirrei que queria vir embora, enquanto eles não botaram, naquela época era carro motor, que vinha de Porto Alegre para Alcâmara, eu não descansei. Aí, próximo daquilo, o Abílio foi treinar o Inter. E aí eu veio aqui em Alcâmara, o Abílio, cônsul do Inter aqui em Alcâmara, e o falecido Dalto Menezes. Vieram aí me convidar para ir. Aí pediram para o falecido, é ruim, né? Mas pediram o falecido pai perguntou para mim se eu queria ir, eu digo, não, eu vou. Aí já mandaram arrumar as coisas, cheguei lá, até chegamos lá de noite, e lá era o Campo Velho, do Internacional, o Eucaliptos. Quantos anos tinha na época, Pontes? Tinha 16. 16 anos. E aí o Abílio chegou lá e gritou para o massagista juvenil, e nós, os juvenil, moravam nos quartos do terror, eles diziam, lá no finzinho, chamou o Edith, disse, tem mais um grosso aí de fora. Ele disse, mas de gozação, né? Sim. Aí tá, treinei tudo, e em março começava as aulas. Aí eu treinei, digo, vai começar as aulas. Digo, não, tu vai ficar aqui. Digo, não, então eu vou, e se vocês querem, você decide. Aí, naquele dia que eles foram pegar lá, o pai só disse assim, ele tem que continuar estudando. Aí eu digo, e o colégio? Não, vamos arrumar. E que, de fato, quando começou as aulas, eu comecei em Alcâmara. Mas aí o falecido Dalto foi lá em Alcâmara me buscar. E arrumaram naquela época. Dalto Menezes. E arrumaram naquela época o colégio Rosário. Rosário sempre foi um colégio de conceito alto, né? Arrumaram lá, eu estudei um ano lá. Aí depois saí de lá, fui para o Infante Dom Henrique. E aí depois antes de tirar a educação física, tirei a contabilidade. E num cursinho. Depois tirei a educação física. E aí, naquela época, eu cheguei lá, eu era reserva. Mas na véspera do Grenal, o zagueiro pela esquerda se machucou. E o falecido Abílio veio e disse, tu vai jogar. Eu disse, mas e aí, o que tem, seu Abílio? Eu disse, não, só estou te avisando, não precisa ficar nervoso. Eu não vou ficar nervoso, senhor. E dei sorte, nós ganhamos, tiramos a invencibilidade do Grêmio. Pelo juvenil, isso. Pelo juvenil. Aí, em 65, o pessoal subiu. Ficou só eu e o goleiro no juvenil. Mas aí, em março de novo, sempre essas coisas aconteceram. Em março de novo, chamaram para o time de cima. E aí eu fui até 68, jogava umas partidas, eu saía, jogava só contra o Scala e o Luiz Carlos, o Lua, se machucava que eu entrava. Aí em 68 nós fomos fazer uma excursão pelo interior de São Paulo e era o senhor Oswaldo Rola. Aí deu um problema lá, ele me chamou e disse, não, senhor Pontes, enquanto eu estiver no Inter, o senhor vai ser o titular. Chegamos aqui, deu um problema e o senhor Oswaldo Rola pediu demissão. Me lembro direitinho que depois do treino ele disse, ele falava meio gozado, seu Pontes, preciso falar com o senhor. Mas eu, ali, era sempre meio quietão, tomei meu banho, me arrumei e saí. Aí, da noite, eu fiquei sabendo que ele tinha pedido, não estou dizendo que seja por isso, né? Mas tinha um grupo de diretor que não queria que continuasse o Lua, o Luiz Carlos. Logo em seguida, saiu, aí veio o falecido Dalto. Comecei na reserva. Aí, de novo, numa excursão ao Paraná, o nosso time estava perdendo 3-0, o falecido Dalto disse, Pontes, vem cá, tu vai entrar no lugar do Lua. Mas eu disse, mas, senhor Oswaldo, nós estamos perdendo, o senhor tem que botar um frente lá para fazer gol. Diz ele, não, tu vai entrar e a partir de hoje tu é o meu titular. E dali em diante fiquei. Dei sorte, não me machucava. Aí fiquei de titular. Com quem tu fez dupla de zaga nesse tempo do Internacional? Olha, eu gosto de explicar às vezes para o pessoal, porque o povo esquece também, né? E eu nunca fui um jogador de estar em jornal, televisão, rádio, essas coisas. Então eu peguei
Gainete no início, goleiro. O Zangão, Scala. Zangão era lateral. O Zangão era O lateral. Zangão era lateral. Scala, aí formava eu e o... Como é o nome dele? O Sadi Schwartz. Meio campo era o Edmilson, depois veio o Elton. E na meia... Paulo Berg, não era o Paulo Berg. Sei que aí vinha os outros lá na frente. Mas eu dei sorte, eu fiz zaga com Scala, aí eu jogava pela esquerda. O Valmir Loruz, aí eu jogava pela direita. O mesmo Valmir Loruz que fez também carreira como técnico, né? Isso mesmo, essa figura excelente, como Scala, Lua. Aí depois estive com o Hermínio, também fiquei pela direita e o Hermínio pela esquerda. Aí em 71 veio o Figueroa, aí fiquei, só que aí eu fui para a esquerda. Quantos anos tu jogou com o Figueroa? Deve ter uns 2, 3 anos, eu acho. E o gringo era aquilo tudo mesmo que fala? O gringo era gente fina. Nós mesmo, nós, era o seguinte, foi com a chegada do gringo, o Inter foi outra. Nós chegar a São Paulo, Rio, que naquela época não era muito assim conhecido. Quando o gringo chegou, chegar a São Paulo, Rio, Minas, a crônica estava lá, o pessoal estava, entende? Então foi muito bom. E o gringo tinha uma coisa, ele era um colega correto. Era um colega que, se ele tivesse de chamar de feio, ele te chamava. Entende? E aí o resto do grupo aproveitou o espaço, né? Porque até antes do gringo chegar, geralmente eu até fui capitão do Internacional. Eu tinha mais assim, a maioria, até o gringo quando chegou, ele me procurou para conversar. Até vim aqui inaugurar um campo aqui em Bom Retiro, aqui na Ecocesa, se eu não me engano. Uhum. Trouxe o gringo aqui, que eles pediram para trazer, e outros lugares, a Gramado. E a maioria dos jogadores, todos que chegaram ali, eu passava por mim. Sempre vinham conversar. Porque eu tinha um jeito assim, meio quietão, meio só observava. Até tem gente que às vezes pensa que eu sou bobo. Eu sou envergonhado, por incrível que pareça. Consta aí que a tua maior qualidade quando jogador era a recuperação. Isso é verdade? Sim, de fato. A recuperação, aquele negócio, quando cheguei, eu treinava com o Abílio e ele era o preparador físico. E a gente trabalhava no juvenil. E o nosso jogo era 1h30 às vezes, ou 1h15. E a gente acostumou com aquele som, principalmente no verão. E tinha as excursões pelo interior também. Às vezes nós ficava 15 dias fora, porque o pessoal gostava. E o juvenil, de fato, era bom. Tanto é que nós empatamos com a seleção amadora no Rio, no campo do Botafogo. Coisa que nunca eles esperavam. Quanto ao Figueroa, consta também que ele dava muito cotovelada, era um tanto quanto desleal, vamos dizer assim. Não, se houvesse VAR, pergunto para ti, se houvesse VAR naquela época, o Figueroa jogava ou não? Não, jogava, mas aí seria mais visto, né? Mas aquilo ali, todo jogador tem uma malandragem, né? E ele era aquela ali, de fato, até teve uma vez que eu fiquei até meio... Cheguei a falar para ele com o Palinha, no Cruzeiro, aqui no Internacional, aqui no Beira-Rio. Barbaridade. Tanto é que o Cruzeiro saiu com... Não sei se não tinha quebrado o nariz naquela época. Mas ele era um jogador firme. Ele dizia que ia matar no peito, driblar e sair jogando dentro da área, ele fazia. Entende? Ele tinha confiança nele. Jogador naquela época ganhava bastante dinheiro como hoje ou não? Olha, como é que se diz? Dependendo da gente pensar na época, até que uns ganhavam. O Figueroa, o Paulo César, Falcão, o Carpegiani. Mas eu, como sempre fui, não tive procurador, era meio termo, né? Meio termo. Em 1970, você foi considerado um dos melhores jogadores do Brasil. Chegou a ser cotado para a seleção brasileira? Podia, tá vendo? É bom a gente conversar com pessoas inteligentes que se lembram. Esse dos 500 anos também. 500 jogos. 500 jogos, quer dizer, desculpa. É bom porque eu não lembrava também. Mas nessa época eu já vinha. Nós jogamos contra a seleção peruana. O treinador Didi disse que
Sadi, Pontes e Scala, era um jogador de seleção. Aí depois teve um jogo aqui com a seleção já, em 70, antes de 70, não, 70, o Zagallo era o treinador. Aí está lá no jornal, o Zagallo disse que veio para ver Pontes e viu a dupla de argentino e Uruguai e chileno. Ele queria ver Pontes. E aí, quando foi uma lista, que naquela época, não sei se o Rogério lembra, vocês, eram 45 jogadores que eles mandavam para a FIFA. E aí eles mandaram o Cláudio Miro, o Sérgio e eu. E eu tive para ser, até estava em Jaucama quando me chamaram. O Scala tinha sido convocado e ele machucou o joelho. E aí me chamaram, é quase certo que tu... Mas naquela, como diz, aquela não tinha, chegar num jornalista, só, olha, liga para o Zagallo, pergunta se eu vou ser convocado. Não. E mesmo se tivesse, eu não ia fazer. Aí não, mas tive entre os 45 que foram para a FIFA. Quais os melhores jogadores que tu viu jogar no Internacional, assim, que tu acompanhou, que fizeram parte da tua carreira? Os 3 principais que tu destaca? Manga. Goleiro Manga. Fora de série. Gainete também, mas o Manga foi diferenciado, né? O Manga tinha a tradição que ele pegava falta dos melhores cobradores com uma mão só. Sim. Ele estava com o dedo quebrado e de extensão contra o Cruzeiro. O Nelinho bateu uma falta, aquela que saía... 3 dedos. E ele pegou a bola tranquilo. Ele era Mas era assim, os caras diziam que ele jogava no cassino, no Uruguai. Terminava o jogo, ele tinha um gás, ia lá, jogava. Terça-feira era o primeiro a estar fardado. E treinava de manhã e de tarde. Entende? Então era um jogador que fazia, mas se cuidava. O Falcão... Poderia citar o caso, que foi o Figueiredo, mas vou citar o Carpegiani, que para mim, de todos, foi o melhor. Paulo César Carpegiani. Meio-campista. Meio-campista. E em Grenais, qual foi o mais emocionante? Mas hoje é como se diz, esses meses aí eu estou só na emoção mesmo. Foi um Grenal que eu fiz um gol contra. E logo em seguida dei sorte, o Valdomiro bateu uma falta, o goleiro do Grêmio era um pequenininho, moreno, e o Valdomiro batia forte, bateu, pegou no peito, sobrou e eu fiz o gol. Então, eu saí tão vibrante e tão faceiro que, sinceramente, teve uma hora que eu nem sabia onde andava. Por causa, na época, fazendo um gol contra, um Grenal, e não desse sorte que eu dei, ou a gente seria chamado de vendido. Estava acabado para o Internacional, vamos dizer assim. Isso. Quantos títulos tu conquistaste pelo Internacional? 1 juvenil e 7 o gaúcho e 1 brasileiro. 9 títulos. Como foi essa transformação do Inter, que não ganhava nada até então, para o Inter campeão várias vezes? O Dalto, como foi treinador lá das categorias de base do Inter, quando ele veio, ele estava no Juventude. E aí ele deu como é que a gente diz, moral para a gurizada. E foi quando ele misturou. Guri com 3 ou 4 veteranos. E foi a sorte do Inter. Aí o Inter começou 7 anos. E como você tem visto o desempenho do Inter nos últimos anos? O Inter é o seguinte, eu acho que ele não está dando muita força para as categorias de base. Aí eles falam agora que andaram botando aí uns guri, mas o... Lateral esquerdo. Isso, que vieram para cá, o meio-campo, que estava machucado, está voltando agora. Dourado. Quem mais? Eu acho que é 3, 4 jogadores. O que não acontecia antes. Tanto que o Inter agora que vai vender um jogador aí. E os guri que vieram para ele... E que veio da base. Né? E veio da base. Aquele que agora há poucos dias esteve visitando o Inter, ele também foi feito aí, veio lá de Pelotas, foi feito no Inter. Venderam bem ele, né? E é isso que eu acho que está faltando no Inter. É uma mistura. Você já era colorado antes de jogar Sim. no Internacional? Sim, sempre fui colorado. E tem um irmão que atuou pelo Grêmio. O João, falecido João, o Foguinho,
viu ele jogar em São Leopoldo. E aí falou lá com Kleber Furtado, se eu não me engano, que era um gerente do Grêmio, e eles vieram aqui em Jaucama buscar E ele ficou uns 2, 3 anos lá. Ele jogou com o falecido lateral esquerdo, teve na seleção do Grêmio. Não, dessa época eu não lembro. Não, 70 ele teve na seleção. Até morreu aqui em Butiá, num acidente. Depois pegou fogo na Renner, a irmã dele morreu. É bem conhecido. Daqui a pouco, até o fim do programa, a gente lembra. Você é de General Câmara, né? General Câmara. Você veio para Taquari há quanto tempo, mais ou menos? Como é que é a tua relação com o General Câmara e com Taquari? General Câmara, enquanto meu sogro e minha sogra moravam lá, geralmente, fim de semana, nós ia para lá. Depois, meu sogro faleceu, aí minha sogra passou uns anos, veio para cá, e a gente só ia na época de finados, ou quando tinha uma festa. Gosto muito de Alcama, eu sempre pensava que dia que eu me aposentasse hoje, semana passada eu já estava lá. Mas aí os filhos e as filhas casaram aqui, o filho e as 2 filhas casaram aqui, a gente não ia para lá. E a minha sogra veio para cá e gostou, então aí a gente ficou morando aqui. Há quanto tempo já tu mora aqui? 40 anos. E como tu te sente em relação a Taquari? Tu te considera um taquariense? Eu me considero um taquarense. Tanto falo que toda vez que eu converso com alguém, diz, mas rapaz, então vai lá. Até tem um, tem 2. O Dorinho, que teve agora na festa, e o Valmir. E o Flávio, que era um outro zagueiro também, do Inter. Eles estiveram aqui já 2 vezes. Eles disseram, se pudesse, eles vinham morar aqui. Achei tão bom. Povo muito acolhedor. Você atuou por outros times, né? Além do Internacional. Depois, quando eu saí, quer dizer, na época, como eu disse, eu não tinha procurador. Mas se eu, na época, era para ter ficado no Internacional. Aí foi quando eu já tinha machucado o joelho numa excursão. E aí já foi dificultando eu jogar. Tinha assistência naquela época, assim, para os atletas que sofriam uma lesão? Não, no clube tinha, né? Mas eles não... O preparo físico para o retorno era como é hoje ou não era tão... Não, era. Eu peguei o Heron Beresford, que era um militar, o Major Mário Derne e o Gilberto Tim. Isso aí seria atualmente o preparador. O Gilberto Tim chegou a ser preparador da seleção. Seria o preparador do... Teve uma boa assistência. Teve uma boa assistência. Só que aí fizeram a proposta e eu estava para casar e tudo de novo foi em março. Tanto que eu me casei 3 de março. E, se eu não me engano, mas eu tenho os contratos também era tudo assinado em março, 3 de março, 2 de março. Aí, em quais times você jogou? No Londrina, que eu fui para lá. Dei sorte também, peguei gente muito boa. Depois vim quando eu ia começar a dar aula, e a Lemoa também, a Dalva ia começar a dar aula. O falecido Eugênio foi treinar o Caxias. O que fez? Aí me convidou para ir para lá. Aí fui para lá, fiquei 6 meses, aí chegou o Chiquinho no Caxias e disse, olha, Pontes, eu vou te agradecer tudo, os caras do Brasil de Pelotas estão querendo levar para lá. Aí acertei lá com o Brasil de Pelotas, fiquei 3 meses. Até fomos campeão invicto também lá num torneio que era para subir. E depois dali fui a Londrina, quando o falecido Dalton era o treinador. A Londrina não, a Criciúma, quando o falecido Dalton era o treinador lá. A mesma história, não, tu veio aqui para me ajudar, fui para lá. Aí também dei sorte, eu tive 6 meses ou 7 meses lá, uma maravilha. Só teve problema que eu pouco jogava, né, por causa do joelho. E tanto é que o médico de lá, na época, ele era muito colorado, na época, porque o Valdomiro é de Criciúma. Ele vinha olhar o jogo. Dizia, não, pô, eu vou te encostar e vou te aposentar. Eu digo, não, pô, se eu estou formado em educação física, como é que eu vou dar aula depois? Eu não vou poder dar aula. Aí não me aposentei, aí vim embora. Aí sim, aí foi quando eu entrei na FEBEM. E aí passou a residir em Taquari. A residir em Taquari. Lateral esquerdo de 1970 é o Everaldo.
Everá. Te disser. Eu lembrei, né? O Google. A abelhinha soprou. Não, mas isso aí eu vou dizer, ó, o João jogou com ele os aspirantes, no caso, na época, né? Ó, pode sério. E técnico, de todos que passaram, qual que tu considera assim, o que te trouxe mais ensinamentos, o melhor técnico? Começou com o Abílio, por incrível que pareça. O Abílio era muito folclórico. Aí, teve Dino Sani também, era um bom treinador, excelente. Tanto é que na vez que o trouxeram Figueroa, foi o diretor Heraldo Herman, que foi buscar lá no Uruguai. Dino chegou e disse: olha, Pontes, eles estão pedindo para o Figueroa ser o capitão, o que tu acha? Mas chamava ele de chefe: ô chefe, o senhor até está brincando, é a melhor coisa que o senhor está fazendo para mim. Eu não gosto, o senhor nota, eu sou quietinho aí. Dizia assim: não, é por isso que eu gosto de ti. Eu também era um jogador meio quieto, meio. Aí eu digo: não, o senhor está fazendo a melhor coisa para mim. Aí o Figueroa começou a ser o capitão do Inter. Bom, seguimos então com a entrevista com Bibiano Pontes, aqui no nosso Mistura Fina Online. Pontes, como é que tu avalia os zagueiros da atualidade? Tu tem algum que tu destaque, que tu gosta mais do trabalho? Olha, eu gosto muito do Jeromel. Todo mundo gosta também do Kahneman. Viu? Todo mundo gosta, mas eu acho que o Kahneman já é mais burocrático. Qual que tem mais o teu estilo, assim, vamos dizer, que se assemelha mais? O Jeromel. Jeromel. Tanto é, se vocês vissem uma foto minha, não sei se chegou a ver lá, era aquele corpo ali o meu. E aquela coisa, eu adiantava, mas além de ter sorte na corrida, eu sempre, quando lançava, eu conseguia entrar na frente como Jeromel. Pode, entende? E esse que está no Inter agora, o Moleto, também, eu acho ele excelente. E pela esquerda, não é o nome da esquerda, do Inter, está jogando. O argentino. O argentino aquele. Eu também acho, eu até vou ser sério, eu acho melhor do que o Kahneman. Só que ele é meio quietão. Mas acho ele muito bom. E tu vê mudanças do futebol da época que tu jogava para o da atualidade? Não, é que na atualidade isso é normal em todas as profissões, né? Tem o avanço, e é o que tem agora. Hoje em dia tu tem aparelho para marcar. Tático, né? Não, mas assim, no sentido de tem aparelho para marcar gordura, isso, aquilo. Eu até brinco às vezes, eu digo, agora se botar um robô, vai ser a mesma coisa, né? E o esquema tático, né? Que apesar... Naquela época era mais o 4-3-3, né? Isso, só que naquela época tinha. Por exemplo, se vocês, não sei também, por causa da idade, né? O Sadi, na minha época, já jogava indo lá na frente. Era um lateral que avançava. O Zangão, pelo outro lado, a mesma coisa. O Claudião, a mesma coisa. Edson Madureira, a mesma coisa. Jorge Andrade, a mesma coisa. Vacaria depois, a mesma coisa. E é por isso que eu digo assim, eu até tenho uma crônica do Ibs Pinheiro, guardada, que ele diz: olha, vocês acham que o Pontes não é o jogador do Inter, mas eu considero ele melhor, e o pessoal vai sentir a falta dele por causa da recuperação. Então, Sadia, o Scala na época cabeceava também, eu ia lá na área, e eu tinha recuperação, ficava lá atrás, na cobertura, para um lado para outro, né? Figueiredo era outro que ia, Louruz, só quem não ia era eu e o Hermínio. Mas tinha essas coisas, a tática daquela época. Isso era a mesma coisa, só que naquela época tinha ponta, não é ponta, agora é ala, não é ponta. Lateral é ala hoje. E ponta é o flutuante pela direita, ali, que eles chamam, e o pela esquerda. Atacante. Tinha o Lula, tinha o Gilson Porto, tinha o Dorinho, que era o que jogava mais recuado. E tinha o Valdomiro, teve o Carlitos também, que jogava mais na frente, Carlos Castro, que jogava mais lá na frente. Hoje não se joga com ponta mais na frente.
Aí eu sempre digo assim, se eu tivesse a vontade de ser treinador, eu ia fazer um time com ponta direita e ponta esquerda aberto do meio para frente. Hoje eles até jogam, né, com atacantes abertos um pela direita, outro pela esquerda, Sim. mas tem que compor no meio, Claro, tem que fechar, tem que ajudar na marcação. Quando tem que dar o pique, lá não, na frente, já não tem perna. ou correr atrás não tem perna. É verdade. O senhor também participou, agora em abril passado, das comemorações no Beira-Rio, pelo aniversário do Internacional. Como que foi participar daquela homenagem como convidado especial também? Foi também, mas eu continuo dizendo, a emoção daqui, de quarta-feira, dia 19, foi bem, para mim foi maior que aquela lá. Não, foi muito bonito. Nós fomos lá, bem dizer, 6 vezes até sair o jogo em campo. Que aí a gente recebeu a camiseta, mais um troféu, entende? Mas lá depois, em frente ao aeroporto, a boate... Casa NTX? Hã? Casa NTX? Isso. Lá também foi bonito, eles chamaram lá em cima, fizeram homenagem, o jogador atual do Inter estava, e foi muito bonito. No dia do jogo, a família toda foi, arrumaram um camarote lá, foi muito bom. Por que para você essa de Taquari foi maior? Porque eu convivo aqui, né? Eu moro aqui. E eu não esperava, entende, que o povo fosse tão, como se diz, tão, vou dizer, doente assim, né? E fazer uma recepção daquela que, dito pelo Baldasso, que ele já andou bastante e não tinha visto ainda uma recepção daquela. A organização e a parte da comida, entende? Então aquilo ali eu pude estar com a família também ali, né? Os filhos, as filhas, os netos, as netas, entende? Eu considero aqui porque aqui é a minha cidade. Você imaginava que tinha um reconhecimento tão grande assim, que os taquarenses te valorizavam tanto? Não, eu achava que não, vou ser sincero. Tanto é que eu não esperava aquele pessoal que foi lá. Mas aí a gente vendo a alegria, facerice, tanto criança como senhora. Não vamos longe, né? Aquela senhora daqui, que não conhece o campo do Internacional ainda, fez 90 anos há pouco tempo. Comemorado. A Vandinha? A Vandinha, vocês não viram a entrevista? Aquilo ali é uma coisa assim que é difícil de tu encontrar, né? Tanto é que essa gurizada agora do consulado, eles vão levar ela no primeiro jogo que tiver, eles vão levar ela, e o Baldasso já disse que vai esperar e ela vai ter todas as mordomias. É isso aí. Agradecemos então a Mais uma participação do Bibiano Pontes. Um orgulho aqui para o Mistura Fina receber este ex-atleta, este hoje cidadão taquariense. Bibiano, muito obrigado pela tua participação. Só tenho a agradecer, volto a agradecer novamente a vocês por as oportunidades que vocês nos dão, pela seriedade, entende? E que o bom da nossa vida é isso aí, é saber que tu é benquisto. Entende? E é o que eu penso e a minha família pensa do pessoal taquari e vocês aqui na parte, entende? Que quer queira, quer não queira, nós, jogadores, que temos que agradecer a vocês. Tanto vocês como faz parte da crônica, como os torcedores. Porque sem vocês, nós não estaria aí. E eu, por exemplo, não estaria nesse momento dando uma entrevista, que eu tenho certeza, e eu não, vocês podem ter certeza que foi com a maior satisfação e alegria. Muito obrigada. Seguimos com o Mistura Fina online e daí um pouquinho mais outras entrevistas. Aguardem.